Boa tarde. Boa tarde. Então, muitos de vocês já devem saber mais ou menos meu nome. Eu sei o nome de muitos de vocês, mas também de muitos ainda não. Eu sou Hermanda Lottman. Eu sou professora na escola cristã Arco-Íris, em Unai, Minas Gerais, junto com as minhas colegas, a Tânia e a Tânia. E tem a Karine também, que não veio para o curso. Eu dou aulas de língua e cultura holandesa. Então, mesmo que a minha aula é em holandês, eu posso contar como eu quero falar sobre como eu falo, como eu introduzo, como eu deixo a minha aula toda empermeada com a palavra de Deus. Então, é isso que eu quero demonstrar agora. Eu não vou dar uma aula, mas eu vou contar e vou dar ideias e vou demonstrar mais ou menos como eu faço. Então, eu ensino a língua e cultura. Isso quer dizer que raras vezes eu uso a matemática, mas algumas vezes entra a geografia, porque cultura também tem a ver com a localização do país de origem, né, Holanda, e entra um pouco em ciências, mas a maioria mesmo é realmente sobre a língua. Então, não língua portuguesa, mas língua holandesa. Eu começo normalmente com uma história bíblica, porque na nossa escola mesmo, eu sou um departamento um pouco separado. Na parte da língua portuguesa, das aulas brasileiras, o pastor e a filha dele dão um ensino bíblico. Então, vão à escola até antes do horário da escola e dão um ensino bíblico. Mas como a minha parte é um departamento separado, sou eu mesmo que faço. Então, eu tenho alunos de 2 a 12 anos e são divididos em 2 grupos, e então é multisseriada. Eu tenho de 2 a 5 anos junto com os de 10 a 12 anos. E na parte de manhã são os primeiro ano até o 5º ano. Assim, em holandês, no ensino holandês é um pouco diferente, mas é mais ou menos essa idade, faixa etária. O que eu vou explicar agora vai ser mais focado para primeiro ano até 5º ano. Dá para usar isso também para os menores e evoluir um pouco mais para os maiores, mas vamos focar nessa idade agora. Eu começo com a história bíblica, sempre cantando algumas músicas. E essa aula que eu vou propor agora, a história bíblica vai ser sobre a parábola do servo impiedoso, né? Fala a parte que está escrito em Mateus 18, de 21 a 35. Então, a história não vou ler aqui, porque vai ser muito longo. Pedro chega a Jesus e pede: Senhor, quantas vezes eu tenho que pedir perdão, né? Quantas vezes eu tenho que pedir desculpa para o meu próximo? 7 vezes? Aí Jesus responde: 7 vezes 70. Aqui, depois vamos ver, podemos usar essa parte até na matemática, né? E depois ele conta a história do servo impiedoso, né? Ele foi para o rei, ele tinha uma dívida com o rei, e o rei diz: não, você não precisa mais pagar a sua dívida, eu te perdoo a sua dívida. E quando ele chega na rua de novo, ele encontra um amigo ou uma pessoa que está devendo um pouco, está devendo um valor bem pequeno a ele, e ele não quer perdoar essa dívida ao seu irmão. E manda jogá-lo na cadeia até que ele possa pagar. Então o rei diz: o que você fez? Eu te perdoei tudo. E agora você não pode perdoar o seu irmão? E então o jogou, né, na cadeia e o entregou aos... Como? Oh, eu nem conheço bem só. Bolen, em holandês. Né? Então, até que ele pagasse a dívida. Então, conta essa história, dependendo da idade dos alunos, principalmente os pequenos, sempre usando com imagens, fantoches. Eu uso muito fantochezinhos. Os próprios alunos podem usar, às vezes fazemos encenação com... eles mesmos fazem a encenação da história. Eu conto primeiro e depois eu conto e eles
encenam com os personagens, os maiores mesmo com imagens. E então, depois da história bíblica, vamos conversar sobre isso, né? É fácil perdoar? O que é perdoar? Aí chegamos à conclusão que perdoar é pedir desculpas. Então é fácil pedir desculpas e é lógico, ninguém acha fácil pedir desculpas. E é uma coisa que você pode trabalhar muito na sua aula, porque é uma coisa que é muito necessária sempre, principalmente quando tem muitas crianças juntas, sempre acontecem pequenos acidentes, pequenos casos que eles precisam disso. Com os maiores é muito interessante fazer uma discussão sobre isso, e a discussão sempre é bom iniciar com perguntas. Não dê as respostas aos seus alunos. Faça com que eles pensem a respeito, para que eles mesmos venham com soluções e venham com ideias, porque assim eles mesmos vão raciocinar sobre aquilo e aquilo vai ficar com eles. A gente tem uma música em holandês que fala sobre pedir perdão. Aí fala sobre, às vezes eu dou um empurrão para o meu colega e isso não é legal, mas se eu não fiz de propósito, então eu tenho que pedir desculpas. Eu não fiz propositalmente. Aí eu não quero, não gosto muito de pedir desculpas. Pedir desculpas é difícil, é complicado. Eu acho que não é necessário, já que eu não fiz de propósito, né? Toda a música, ela vai questionando isso. Na verdade, ela tenta assim, dar razão, não, você não precisa pedir desculpa. Mas no final ela diz, é melhor fazer o mais rápido possível. E mesmo que a pessoa, você não fez de propósito, às vezes até a outra pessoa fez algum mal a você, você às vezes deve perdoar ela. Porque se ela não pedir desculpa para mim? Então mesmo assim você deve perdoá-la. Deus pede isso de nós. Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn. Sorry zeggen, dat is iets, dat doe ik niet zo graag. En als ik het dan toch moet doen, dan liever niet vandaag. Se eu devo pedir desculpa, então, por favor, que não seja hoje, seja outro dia. Esse é o refrão e eles gostam muito dessa música. Aí no final eu ensinei eles a falar assim, depois fala assim, pedindo o pai, por favor me ajuda a voltar quando alguma coisa deu errado e pedir desculpa. E aí no final fala, todos pedem desculpa uns aos outros. E olhando nos olhos, né? Sorry, 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 sorry. Já tentando incentivar a pedir desculpas. E a gente pode ainda falar bastante sobre isso depois. Em holandês, a gente usa a palavra sorry. Sorry é uma palavra inglesa. Então, depois da história bíblica, vamos para a aula de gramática e posso usar essa palavra explicando, né? No holandês existem muitas palavras inglesas. Nós usamos muitas palavras inglesas. E isso não quer dizer que para essa palavra inglesa não temos uma palavra holandesa. Temos uma palavra holandesa que quase não usamos. Je verontschuldigt. É difícil mesmo pedir Por que será que usamos tantas palavras inglesas no holandês? Podemos nos perguntar, né? E são muitas, assim, há muitas palavras inglesas no holandês. Perdoar no holandês é tão difícil. Provavelmente é por isso que usamos a palavra inglês, né? Que é mais fácil. Podemos também fazer um exercício com palavras com 2 R's. Se fizerem em português, né, a palavra desculpa, podemos trabalhar com a palavra desculpa ou a palavra perdão, usando, por exemplo, o ensino do tio. O holandês, ele é como é que eu posso dizer?
Tem alguma coisa assim, parecida com o alemão? Porque o alemão também tem essas palavras bem... O mais próximo Como é do que se holandês é o alemão. pronuncia aquela lá? sim, ok. Ver und... Oh, eu esqueci um... Tem. De novo. Verontschuldiging. Hij, sorry, je verontschuldigingen aanbieden. Assim, é interessante para vocês, mas não é interessante para a aula que eu estou dando agora. Então podemos usar essas palavras continuando no tema bíblico, né? Mostrando na sua aula sobre a palavra de Deus, como é importante. Depois também podemos usar essa, porque Jesus disse, não, você não tem que perdoar 7 vezes, mas 7 vezes 60 vezes, podemos fazer esse cálculo. E será que Jesus realmente queria só dizer 490 vezes e pronto, depois acabou? Não, podemos falar que na Bíblia o número 7 quer dizer que é o número da perfeição, né? Vocês têm outra palavra para isso? Plenitude. Plenitude, né? Volheid, fala em holandês, deve estar cheio. E por isso Jesus disse 7 vezes 70. Mas aí podemos continuar com os cálculos, às vezes trabalhar com a tabuada de 7. Assim podemos usar a história bíblica, a palavra de Deus, continuar a aula nisso. Continuando, podemos fazer uma interpretação de texto sobre uma história, sobre alguma coisa que aconteceu e que fala sobre o perdão também, e fazer uma interpretação de texto sobre isso, aprofundando cada vez mais essa parte da desculpa, mesmo dentro da sala de aula, ou às vezes no intervalo, muitas vezes isso acontece, né? Acontece que um aluno, por exemplo, derruba o caderno do outro, rasga o papel, rasga uma folha do caderno e pronto. O que vocês aprenderam mesmo? Mas não foi de propósito, professora. Mas o seu colega está triste, né? Você magoou ele. Então o que vamos fazer? Vamos pedir perdão. E ensinar essa coisa de pedir perdão não é simplesmente sorry. Pronto. Né? Mas sorry, ik deed echt per ongeluk. Zou het niet weer doen. Mostrar realmente que você está arrependido. Você vai que você sentiu o que a pessoa sentiu e que realmente você quer que ele não fique mais magoado. Isso também é muito base da palavra de Deus, né? Ame o seu próximo. Desculpe, mostre o seu amor. Mostre que você realmente está se sentindo culpado e que sente pelo que fez. E não só simplesmente, pedi desculpa, falei desculpa e pronto. Continua. Aí no final, sempre eu dou mais aula de gramática, de interpretação de texto, de leitura. Então a minha base de aula é muito assim, podemos usar na matemática, às vezes outras histórias bíblicas podem ser usadas na geografia, na ciência, como os rapazes também já mostraram. Eu vou ficar na minha parte. No final sempre cantamos novamente a música e falamos novamente sobre como foi a nossa aula. O que ocorreu bem, o que não ocorreu tão bem. Então, para mim, a comunicação é muito importante. Também por causa da aula, eu ensino holandês, então é muito importante que pratiquem principalmente a língua verbal, porque eles aprendem a ler e escrever na aula de português. E eu só ensino as diferenças do holandês, né? Os fonemas específicos. Então, o que eu foco muito na verbalização da língua. Então vamos falar o que aconteceu na aula e como que era a história mesmo, sobre o que era a história bíblica, e cada um pode contar o que lembraram, e também aconteceu alguma coisa, uma situação em qual podemos aplicar aquilo que aprendemos na história bíblica no início da aula. Sim, professora, no intervalo eu sem querer fiz o meu colega cair. Então eu ajudei ele a levantar e pedir desculpas. Então, nessa maneira, eles entenderam, você pode ver se eles entenderam realmente a lição bíblica ou não.
E podemos continuar falando mais sobre isso, ou casos que não foram resolvidos. Então, como poderíamos ter resolvido isso? E conversar a respeito disso. O que Deus diz na palavra sobre isso? Há outros lugares na Bíblia que também fala sobre pedir perdão. Assim, nós conversamos muito sobre isso. Depois, eu sempre peço um dos alunos para orarem. Às vezes, cada um diz um assunto e cada um ora o assunto pelo que ele falou. E sempre tem que ser sobre aquilo que já falamos também. E às vezes, cada aluno, um dia um aluno ora e outro, aí na outra aula, o outro aluno faz a oração. E muitas vezes, até na oração, vemos se a criança realmente entendeu e se aquilo que foi dado na aula realmente a tocou, porque eu acho que é isso. Se conseguimos tocar o coração do aluno, então ele entendeu, então ele aprendeu. Né? Alunos aprendem pela emoção também, né? É o amor. Eu sempre falo que quando eu era adolescente eu achava isso tudo muito romântico. O amor é tudo, o amor é o mais importante. Amor. Mas afinal é isso, tudo é baseado no amor. Porque se você ama, você visa o bem do outro, você quer perdoar, você quer fazer tudo para que o outro se sinta bem. E se o outro se sente bem, você também se sentirá bem. E assim você estará glorificando a Deus. Então o amor realmente não é romântico. O amor é o verbo que Deus nos dá. E o amor é verbo mesmo, não é sentimento em primeiro lugar, mas em primeiro lugar é verbo. É o trabalho árduo. Isso que eu falo muitas vezes com os meus alunos. Assim, na oração a gente vê também se eles entenderam e se eles compreenderam a visão. Acho que foi só isso.